Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 44 do livro do Padre Adolfo Tanqueray, A Divinização do Sofrimento. Estamos na parte em que ele narra o sofrimento de Jesus durante a sua paixão. E vamos ver aqui a condenação de Jesus. Em sua dolorosa agonia, Jesus nos ensina a detestar as nossas faltas, ao suportar, sem dizer palavra, uma injusta condenação à morte. Ele nos ensina a confessar humildemente e sinceramente os nossos pecados, infelizmente bem reais e muito numerosos. Ao deixar o Horto das Oliveiras, o Salvador foi arrastado no meio da noite por uma vil soldadesca que o insultava e maltratava, até o palácio onde residiam os dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. O primeiro era, aos olhos dos judeus, o único legítimo, mas ele havia sido deposto pelos romanos, e Caifás era o sumo sacerdote oficial. A sentença de condenação proferida pelo Sinédrio. Anás somente interrogou Jesus para dar tempo ao Sinédrio de reunir-se. Esse tribunal era a Suprema Corte de Justiça da Judéia, e em suas reuniões plenárias contava 71 membros. Era uma irregularidade convocar o tribunal em plena noite. Mas os juízes estavam decididos a condenar a vítima e, contrariando a lei, não lhe deram nenhum advogado de defesa, nem apresentaram nenhuma testemunha a seu favor. Em vez disso, providenciaram testemunhas subornadas para o acusar. Mas estas, sem terem podido colocar-se previamente de acordo, entraram em contradição. Foi impossível, portanto, condenar o acusado a partir desses testemunhos. Desconcertado, Caifás impôs a Jesus o juramento solene: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos declare se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 26, 63. Eu o sou, respondeu Jesus, e acrescentou: um dia vereis o Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Ao declarar abertamente ser o Filho de Deus, armado de seu poder e autoridade judicial, ele proclamava oficialmente a sua divindade e com isso assinava a sua sentença de morte. Por diversas vezes, ele já havia afirmado a sua igualdade com o Pai, e os judeus haviam tentado apedrejá-lo. Em vão ele invocava as suas obras, isto é, os seus milagres. Embora obrigados a reconhecer que ele fazia prodígios e que recentemente havia ressuscitado Lázaro, eles não queriam crer
nem na divindade de sua missão, nem na divindade de sua pessoa. Eis porque ele lhes lança essa suprema advertência, dizendo-lhes que retornará na qualidade de juiz e que os próprios membros do Sinédrio serão julgados por ele. Lá, na época de Nosso Senhor, né, como hoje, na nossa época, os homens parecem endurecidos no coração, né, não acreditar nos milagres de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que são permanentes, né, no mundo, mas eles parecem simplesmente ignorar, né? Eu digo os milagres permanentes. Pode deixar. Eu chamo milagres permanentes aqueles dos santos incorruptos, né? E das hóstias que sangram, né? Principalmente a mais antiga, né? O caso mais antigo, que é o de Lanciano, né? Que sangra desde o século VIII, né? Já se fizeram vários exames, nas outras hóstias também, né, sobre o sangue, enfim, sobre a musculatura, porque ela se transforma em músculo cardíaco, né? Mas isso não importa, lá também não importava, né? Ele tinha acabado de ressuscitar uma pessoa. Imagina o que é você presenciar, né? Os judeus presenciaram isso, né? A ressuscitação de um morto já há 4 dias, né? Falecido, né? Mas os corações endurecidos, para esses não adianta nada, né? Advertência inútil. Caifás, que havia claramente afirmado em uma conferência secreta que o Cristo deveria morrer para que a nação judaica fosse salva, fechou os ouvidos a essa advertência para protestar contra o que considerava uma blasfêmia. Ele rasga suas vestes em sinal de indignação e exclama: ele blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós acabais de ouvir a blasfêmia. Que pensais? Eles responderam: ele merece a morte. Mateus 26, 57, 66. A lei punia com a morte aquele que usurpasse falsamente o título e as prerrogativas da divindade. Os membros do Sinédrio estavam de tal forma convencidos de que Jesus havia afirmado sua divindade, que dentro de algumas horas irão dizer a Pilatos: ele se fez filho de Deus, e segundo a nossa lei, ele deve morrer. João 19, 7. E então acrescenta São Mateus, dentro do próprio conselho, alguns dos magistrados cuspiram-lhe no rosto, esbofetearam-no e lhe deram bordoadas. Mateus 26, 67. Os servos imitaram-lhes o exemplo e, cobrindo-lhe a face, batiam nele, dizendo: faz uma profecia, adivinha quem te bateu? Marcos 14, 61. Eis, pois, o Salvador do mundo, o Filho eterno de Deus, que passara fazendo bem, insultado, escarnecido, esbofeteado, golpeado pelos juízes supremos da nação e por seus servos. E Jesus se calava. Silenciosamente, amorosamente,
ele aceitava esses ultrajes e tantos outros que sabia estarem por vir. Ele aceitava tudo sem se queixar e ficaria feliz se com isso pudesse ao menos tocar o coração de seus algozes e despertar em sua alma um pouco de arrependimento e de contrição. No próprio momento em que eles o insultavam e lhe batem, ele só deseja uma coisa: a sua salvação. E como no Calvário, reza por sua conversão. A negação de Pedro. Um sofrimento mais doloroso lhe estava reservado, aquele causado pela tripla negação de Pedro, que ele constituíra chefe dos 12. Ele o havia prevenido na última ceia, repreendendo-o por sua presunção. Apesar dessa advertência, Pedro sucumbiu por fraqueza, por medo, por respeito humano. Enquanto os apóstolos se dispersavam, abandonando o Mestre, Pedro e João o seguiram de longe. E graças à influência deste último, João, puderam entrar no pátio do sumo sacerdote. Aqui tem uma nota dizendo: resumimos aqui o relato dos evangelhos, e dá os trechos dos evangelhos que ele vai resumir aqui, não é? Mas na porta uma criada pergunta a Pedro se não seria um discípulo daquele homem. Por medo, Pedro responde: não sou. Os criados, junto aos quais ele vai se aquecer, interpelam-no. Por sua vez: será que não és um de seus discípulos? Ele nega. Um deles, entretanto, parente daquele Malco, a quem ele havia cortado a orelha, insiste: parece que te vi com ele no horto. Pedro nega pela terceira vez: não conheço esse homem de que falas. E amedrontado reforça essa declaração por repetidos juramentos. Nesse momento o galo cantou, e Jesus, que estava ali perto, voltou-se para Pedro e lançou-lhe um profundo olhar, certamente cheio de reprovação, mas também cheio de amor. O pobre discípulo lembrou-se então da palavra do Mestre: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Humilhado, profundamente entristecido por ter ofendido aquele que tanto amava, ele chorou amargamente. À vista dessa dor, o grupo se dispersou e ele saiu. Segundo uma piedosa tradição, ele foi chorar a sua covardia junto à Virgem Imaculada, suplicando-lhe que implorasse para ele o perdão. Então, continuando aqui, depois eu faço a minha observação. Jesus, que teria perdoado Judas se este tivesse mostrado arrependimento, perdoou imediatamente o seu amado discípulo. Contudo, que grande dor para o coração tão terno e tão cheio de amor do Salvador. Ele que tanto havia amado os seus, que acabara de dar-lhes uma última prova de amor ao instituir a Eucaristia para permanecer com eles, vê-se traído por Judas, abandonado pelos apóstolos e renegado pelo chefe do colégio
apostólica. Aqui a gente gosta de falar sobre crise da igreja, né? Aqui talvez tenha sido a maior crise da igreja inicialmente, né? Na paixão do Nosso Senhor. Todos os bispos, né, fugiram, e ao pé da cruz só teria um, né? E a Mãe Santíssima. Então a igreja estava dispersa, né? Não tinha mais bispo para instruir, né? Bem no início, né? A igreja já começou numa terrível crise, né? Veja, já tinha sido instituída a Eucaristia, né? Aqui, essa cena toda se passava na madrugada da noite em que foi instituída a Eucaristia, né? E tudo isso estava acontecendo, né? Os dois dos que estavam na mesa com Nosso Senhor, né? Na Santa Ceia, Judas e Pedro, já tinham dado esse desgosto para Nosso Senhor, né? Os outros depois vão fugir, né? Aliás, nesse momento, eles já tinham fugido, né? Os outros apóstolos. Não estava ninguém aqui mais, né? Com medo, né? Depois da prisão. E esse era apenas o prelúdio das traições, das deserções, das negações que lhes seriam feitas, através dos séculos, por tantos de seus discípulos. Não nos apressemos em condenar o pobre Pedro e os outros apóstolos. Perguntemo-nos antes quantas vezes não os imitamos, entristecendo o sagrado coração de Nosso Senhor por fraqueza ou covardia, deixando de defendê-lo corajosamente perante os homens, ou adotando a linguagem do mundo, tão contrária aos ensinamentos do Evangelho, e renunciando assim à verdade infalível para seguir os falsos caminhos do mundo. Choremos, ao menos, a nossa covardia, como Pedro chorou a sua. Imploremos, por meio da Virgem Maria, um perdão que nos será concedido com liberalidade, conquanto que estejamos decididos a daí em diante confessar Cristo diante de Deus e diante dos homens. A condenação por Pilatos. Acompanhamos Jesus ao pretório de Pilatos. Aqui tem uma nota também explicando que ele está condensando vários trechos dos 4 evangelhos, né? Onde os membros do Sinédrio o conduziram para ratificar a condenação feita por eles. Com efeito, Roma reservava a si o direito de emitir sentenças capitais. Os príncipes dos sacerdotes esperavam que o governador romano ratificasse a sua sentença sem discussão. Mas este tinha demasiado senso de justiça para submeter-se ao seu pedido sem conhecer suas razões. Que acusações trazeis contra esse homem? Perguntou-lhes. Após um momento de embaraço, logo os membros do Sinédrio se recompuseram e, para impressionar Pilatos, responderam: nós o encontramos subvertendo nossa nação, impedindo que se pague os impostos a César e pretendendo ser o Cristo Rei. 3 acusações tão graves quanto mentirosas. O governador romano, bem informado por seus oficiais, sabia muito bem que o acusado não era um revoltoso.
depois de o interrogar sobre esse título de rei que o intrigava, logo compreendeu que se tratava de uma realeza espiritual, da qual Roma nada tinha a temer. Não encontro neste homem nenhuma culpa que mereça a morte, disse ele aos judeus. Estes, que não queriam de forma alguma deixar escapar a sua presa, insistem. Ele subleva o povo desde a Galileia até a Judéia. A menção à Galileia pareceu a Pilatos um bom pretexto para livrar-se de um caso que o embaraçava. Uma vez que Jesus era galileu e, portanto, pertencia à jurisdição de Herodes, que se encontrava neste momento em Jerusalém, por causa da Páscoa, enviou-o a ele. Este ouvira falar de Jesus como um grande taumaturgo e mostrou-se pronto a libertá-lo em troca de alguns prodígios que satisfizessem a sua curiosidade. Mas o Salvador não iria prestar-se a esse capricho e permaneceu em silêncio. Herodes o revestiu com uma túnica luxuosa como forma de escárnio por suas pretensões à realeza e o mandou de volta a Pilatos. Herodes, aqui, né, mais uma vez, ele repete com o seu comportamento, né, o que foi repetido durante a paixão de Nosso Senhor, que é a frase o seguinte: se és de fato, né, quem afirmas que és, realiza milagres, né? Realize milagres, faça prodígios, né? Desce da cruz, ou adivinha quem está te batendo, né? Na preparação para a coroação com coroa de espinhos, né? Essa atitude, ela foi, ao longo da paixão, repetidas vezes apresentada a Nosso Senhor, né? E Herodes foi uma figura completamente nojenta, né, dessa fase, né? Porque e Jesus, ele ficou em silêncio, né? Perante Herodes, né? O silêncio de Jesus, quase que nos indicando, né, que com aquela alma não tinha mais nada a fazer, né? Jesus não tentou sequer nenhuma estratégia para converter essa alma. É um silêncio aterrador, né? Um silêncio em que o nosso Salvador reconhece numa alma um tal endurecimento de coração que ele já vê a alma condenada, né? Não há nada o que fazer, né? Nada o que fazer, né? Indiferença, é uma coisa assim que vocês vejam, Herodes estava diante do Salvador, né? E ele não é tocado por nada, ele não percebe nada, ele não... A sensibilidade natural, né, como homem de Herodes, não percebe nada. Ele quer que Nosso Senhor faça um milagre para ele, para a corte, né? Ele devia estar acompanhado, né, de muita gente. E inclusive ele recebe Jesus, né, por causa disso, né, porque ele quer se divertir, né? Um homem entorpecido, né?
pelas facilidades que ele tinha, pela boa vida, né? Entorpecido pelo conforto, né? E a situação de Herodes é a situação a que muitos de nós podemos chegar, né? Se já não estamos, né? Entorpecidos pelas coisas do mundo, né? De tal forma que Nosso Senhor não tinha nada para falar para ele, né? Nem as perguntas que ele dirigia a Herodes, que Herodes dirigia a ele respondia, né? Como que se fosse assim, não tem mais jeito, né? Essa alma está perdida, né? Isso realmente, esse silêncio é terrível, terrível, né? Assim. Não, Juliana, quem é o STF da nossa história, de fato, é o Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal de Israel, tá? Ele tinha todas as prerrogativas da última instância legal, né? E como vocês viram, desde aquela época, né, esse Supremo Tribunal atropelou as próprias leis para julgar Nosso Senhor, né? Não podia ser reunido de madrugada, tinha que ter a defesa, enfim, enfim. Não é novo, né? É incrível que a gente acha que essas coisas são novas, né? Esse comportamento de homens imbuídos de um poder supremo, né, sobre os outros homens. O que eles podem fazer, né? Não, eles estavam entorpecidos também, né? Mas sabe que é um pouco diferente a perspectiva do Herodes, porque o Herodes, ele estava entorpecido, mas ele não tinha interesse especial em condenar Jesus. Para ele, Jesus não valia nada, né? Para o Sinédrio, Jesus era uma ameaça. Vocês vejam a diferença do Herodes. O Herodes não considerava Nosso Senhor como uma ameaça para ele, né? Como o juiz dele, né? Por isso ele não estava nem aí. O STF judaico, o Sinédrio, esse sim sabia que ele era uma ameaça, né, ao poder deles. Porque se ele fosse Deus, o Sinédrio não tinha mais razão de existir, né? Tá certo? Se Jesus, na opinião do Sinédrio, né? Mas se esse cara for de fato Deus, nós estamos perdidos, né? Nós estamos perdidos. Então, eles não eram indiferentes a Jesus, né? O Sinédrio não era indiferente. Herodes era. Um pouco se lixando. Esse loucão aí da Galileia, falando que é Deus, faz uma opção de milagre, mas não quis fazer aqui. Vou mandar de volta pro Pilatos, né? Deixa ele na mão lá do Pilatos. Eu não quero nem saber dele. E continuou se divertindo, né? Eu imagino que, por exemplo, isso estava no início da sexta-feira, né? Eu imagino que nessa sexta-feira Herodes se divertiu nababescamente, né? Enquanto Jesus estava sendo crucificado, né? E milhares de pessoas, né, estavam fazendo a mesma coisa, né? Começa então no pretório a luta terrível entre o governador romano e os príncipes dos sacerdotes, que iria culminar na condenação da vítima inocente. Então aqui nós vamos acompanhar, não é, a completa, né, a inteira
ação de um ato democrático. Certo? Nós vamos acompanhar aqui, na linguagem que nós vamos ver muito no curso sobre a Revolução Francesa, né? A força da soberania da vontade popular. Tá certo? Então essa é uma demonstração das mais visíveis do que essa vontade popular, que depois, essa soberania da vontade, né, que foi teorizada e se escreveu muito sobre isso no século XVIII, né, sobretudo Voltaire e Rousseau, né? Então nós vamos ver a ação disso de se desenrolar na nossa frente, né? Então começa então no pretório a luta terrível entre o governador romano e os príncipes dos sacerdotes, que iria culminar na condenação da vítima inocente. Pilatos queria salvar Jesus, mas receava comprometer-se aos olhos de César. Mesmo assim, faz louváveis esforços. Como havia o costume de soltar um prisioneiro na festa da Páscoa, ele coloca lado a lado Barrabás, o perigoso bandido, e Jesus, cuja inocência ele não cessa de proclamar. A multidão, porém excitada pelo sinédrio, então a vontade popular, sempre soberana, né? Mas excitada pelo sinédrio. Pede aos gritos pelo voto, né? Pelo voto. Voto aberto, né? Voto aberto. Não é nem voto secreto. Não tinha maquininha eletrônica de voto. Pede aos gritos que Barrabás seja solto e Jesus seja crucificado. Que mal fez ele? Replica o governador. Crucifica-o. Insiste a multidão. É a vontade popular, não? Pilatos lava a mão. Não? E por esse gesto, como por suas palavras, declara-se inocente do sangue daquele justo. Que o seu sangue recaia sobre nós e sobre nossos filhos, bradam os judeus. E caiu, né? Numa última tentativa de comover aquela multidão sedenta de sangue, Pilatos manda flagelar o acusado. Sob os golpes dos chicotes de couro, com pedacinhos de ossos ou bolinhas de chumbo amarrados nas pontas, a pele da vítima desprende-se em retalhos. O sangue corre e o corpo se torna, dos pés à cabeça, uma única chaga. O número de golpes foi deixado ao capricho dos carrascos, que só paravam quando enjoavam ou se cansavam. Essa foi uma das mais cruéis torturas do Salvador. E por isso, no correr dos séculos, surgirão multidões de almas fervorosas que se compadecerão dessas atrozes dores e se empenharão em oferecer ao divino flagelado tantos atos de amor quantas foram as feridas por ele sofridas. Aqui tem uma nota
Sabemos que à vista de uma estátua do Ecce Homo. Ecce Homo é a expressão em latim, né, que Pilatos usa para apresentar Jesus flagelado à multidão que o condenou, né, para ver se de alguma forma essa multidão se compadecia daquela figura flagelada, né? Ele disse, né, apresentando Jesus da frente lá do palácio dele, né? Ecce homo, eis o homem, né? E essa representação tem quadros e estátuas e coisas. Aliás, esse também é um título de um livro do Nietzsche, né? De um livro do Nietzsche. Contrário a Nosso Senhor, né? Obviamente. Então, sabemos que a vista de uma estátua do Ecce Homo teve uma grande influência na conversão definitiva de Santa Teresa. Livro da Vida, capítulo 9. Abre aspas. Entrando um dia no oratório, vejo uma estátua que tinha sido feito vir para uma festa que iria ser celebrada no convento. Ela representava o Cristo todo coberto de feridas. A devoção que ela inspirava era tão grande que, ao vê-la, eu me senti completamente abalada. A tal ponto, ela lembrava o que o Senhor havia sofrido por nós. Uma tal dor tomou conta de mim, ao considerar o quanto eu havia correspondido mal ao amor representado por aquelas feridas, que meu coração parecia partir-se. Prostrei-me aos pés do meu Salvador, derramando uma torrente de lágrimas, e supliquei-lhe que me desse a força de não mais o ofender. Essa experiência da grande Santa Teresa de Ávila, né? Santa Teresona, né? Santa Teresona. E se vocês ainda não viram nenhuma representação do Ecce Homo, entra no Google e coloca Ecce Homo, que vocês vão ver belas representações, né? Um novo suplício foi-lhe aplicado pelos soldados, cobrindo seus ombros com um manto de lã vermelha. Eles o fazem assentar-se em um trono improvisado, tecem uma coroa de espinhos e a cravam em sua cabeça por meio de fortes pancadas. Colocam-lhe nas mãos um cetro. Inclinando-se ironicamente diante dele, cobrem-lhe o rosto de bofetadas e cusparadas. Sabe que esse ódio dos soldados, né, da soldadesca em relação a Jesus, para mim, é um mistério. Um mistério. Porque os soldados eram romanos. Eu esperava dos soldados romanos, né, uma diferença em relação a esse prisioneiro. Por que eles trataram Jesus assim? Eles não eram judeus. Os romanos, eles estavam lá ocupando a Judéia. Os soldados que cumpriram as ordens de Pilatos eram romanos. Nenhum judeu tinha
tinha ascendido ao exército romano, claro. E esse ódio profundo que Nosso Senhor despertava nesses soldados é um mistério para mim assim impressionante. Ao ponto do requinte, né, da coroa de espinhos, não é? Que não só não era comum, como nunca foi usada por outros crucificados, né? Dizem que eles usavam, né, nos crucificados, digamos, nos outros, né, era comum uma espécie de bandana na cabeça para, sei lá, chamar atenção, alguma coisa assim. Mas coroa de espinhos, né? Esse ódio é um ódio absolutamente especial, né, ao Nosso Senhor. Por parte da soldadesca, né? É impressionante. É impressionante. Isso, para mim, é um mistério mesmo. É nesse estado que o devolvem a Pilatos, o qual, para despertar a piedade dos judeus, diz a eles: eis o homem, et homo. Eu não encontro nele crime algum. E aí, de novo, a democracia, ela é utilizada na sua mais inteira possibilidade, né? O pessoal crucifica-o. Crucifica-o. Isso é voto aberto, né? Voto aberto. É a vontade do povo, né? É a vontade do povo. É a soberania popular, chamada soberania popular. Que hoje o pessoal fala muito disso, né? Da soberania popular, não é isso? Essa crueldade irrita o governador, que, cedendo às instâncias de sua consciência, decide enfim libertá-lo. Mas imediatamente os judeus vociferam: se soltas esse homem, não és amigo de César. Ora, esse César era Tibério, que em seu refúgio de Capri acolhia de bom grado os delatores. Pilatos teve medo de ser denunciado, deposto, exilado, talvez condenado à morte. Então Pilatos certamente imaginou os judeus indo lá, né, ao Tibério, né? E depois de uma última tentativa que fracassou, como as demais, entregou a inocente vítima ao ódio do Sinédrio. O Sinédrio é o Supremo Tribunal lá da Judéia. Nós nos sentimos indignados, e com razão, contra o ódio dos judeus e a covardia de Pilatos. Mas não deveríamos, ao menos em parte, dirigir essa indignação contra nós mesmos? Quando por egoísmo ou por covardia preferimos uma satisfação sensual ou egoísta à vontade de Deus? Quando por medo, por respeito humano, ou para não contrariar nossos amigos, agimos contra a voz de nossa consciência? Estaremos do lado de Jesus ou do lado dos seus acusadores? E se, em um momento de fraqueza, tivemos a infelicidade de ofender a Deus gravemente por sensualidade, por orgulho, por buscar o apreço dos homens, não preferimos, nesse momento, Barrabás
a Jesus, infligindo ao seu divino coração uma ferida tanto mais profunda e dolorosa, quanto mais ele tinha o direito de esperar de nós amor e reconhecimento? Lendo aqui, eu lembrei que o Gustavo Corsão tem um artigo. Eu talvez não vá lembrar o nome desse artigo, mas há uma pergunta nesse artigo que é dolorosíssima para nós, né? Que é a seguinte: se nós estivéssemos lá nesse show de democracia, né, perante Pilatos, se nós estivéssemos lá, nós escolheríamos quem para ser libertado? Essa pergunta é muito dolorosa, né? Porque nos faz pensar, né? Quem é que nós escolheríamos? Né? Você está no meio de um bando de muitos seus amigos, talvez parentes, né? Que está escolhendo Barrabás. Você escolheria Jesus? O seu respeito humano não venceria você e você escolheria também Barrabás? Né? O Corsão ele raciocina o seguinte: bom, depois de 2000 anos, a gente sabendo da história, não é? A gente sabe tudo que ocorreu, a gente sabe quem escolheu, quem não escolheu, etc. Mas se nós estivéssemos lá, vivendo aquela cena, né? Incitado pelo Sinédrio, né? É uma coisa a se pensar, né? Quando vemos saltar em pedaços a carne ensanguentada do Salvador, digamos lealmente: eu também estava lá, flagelando-o com minha sensualidade. Quando, dolorosamente emocionados, contemplamos a coroação de espinhos, digamos ainda: foi para expiar os meus pecados interiores, meus pensamentos e imaginação desgovernados, meus desejos inconfessáveis, as capitulações da minha vontade, as buscas da minha vaidade, que Jesus suportou esse suplício. Também nesse momento, pois, eu estava lá, do lado dos carrascos. Ó Senhor Jesus, não nos gostamos de fazer essas confissões. Nós não gostamos de fazer essas confissões humilhantes. E às vezes temos mesmo a tentação de as atenuar, de enganar a nós mesmos, para melhor enganar nosso confessor. E como se no tribunal da penitência ele não fosse o vosso representante, como se o perdão não fosse tanto mais garantido, quanto mais completa e leal for a nossa confissão. Vós, a santidade em pessoa, quisestes suportar a mais ignominiosa, a mais injusta das condenações. E eu, que tenho tantos pecados, quisera escapar à vergonha de uma confissão. De uma confissão que tem por finalidade obter não a minha condenação, mas o meu perdão. De agora em diante, ao me preparar para a confissão, terei diante de mim a cena
do Ecce Homo. Sim, eu contemplarei com amor esse homem de dores, coroado de espinhos, o corpo todo dilacerado, o rosto coberto de cusparadas, o coração tão dolorido pela ingratidão dos homens. E direi a mim mesmo: eis o homem no estado a que o pecado reduziu. O meu pecado. É esse homem-deus que eu irei encontrar no santo tribunal. Ele espera a minha confissão, não para me condenar, mas para me absolver. E para me absolver, tanto mais perfeitamente, quanto mais a minha confissão for humilhante e dolorosa. Senhor Jesus, injustamente condenado por mim, vós que merecestes, para mim, por esse meio, a graça de uma verdadeira sinceridade, abri meu coração e meus lábios, recebei minha confissão e, pela virtude do vosso sangue derramado, purificai cada vez mais a minha alma, para que eu possa amar-vos mais perfeitamente e compensar pelo fervor da minha expiação a ingratidão do meu coração culpado, mas arrependido. Aqui tem uma nota dizendo assim: para estimular em nós o ardor na reparação de nossas faltas, meditemos nestas palavras que Jesus dirigiu a Santa Gertrudes. Abre aspas. Quando um homem prefere o bem de seus irmãos ao seu próprio interesse, ele resgata do cativeiro que sofri, ele me resgata do cativeiro que sofri na manhã de minha paixão, quando fui preso, amarrado e cruelmente torturado pela salvação do mundo. Quando ele se reconhece humildemente culpado de alguma falta, ele me consola do julgamento a que fui submetido ao despontar do dia, quando fui acusado por falsas testemunhas e condenado à morte. Quando recusa aos seus sentidos os prazeres que estes reclamam, ele me liberta da flagelação que sofri por volta da hora terceira. Ao obedecer a um superior rigoroso, ele suaviza as dores da minha coroa de espinhos. Isso é relatado no livro do Padre Faber, Tudo por Jesus. Essa revelação a Santa Gertrudes, né? Bom, esses últimos parágrafos que eu li, junto com a nota, vale por um curso sobre confissão, né? Parece que tem cursos sobre confissão por aí, sendo dados, né? E, pelo que sabemos, cobrados, né? Então, veja bem, esses parágrafos aqui valem por um curso de confissão, né? Se vocês tiverem algum dia alguma dúvida sobre como confessar, é só marcar aqui, né, páginas 53, 54 do livro e voltar, né, a ler esse trecho, né, sobre confissão, sobretudo essa revelação a Santa Gertrudes, né? Tá certo? Com isso eu termino a leitura de hoje. Eu estou na página 54, né? No pé da página. Na leitura de amanhã a gente começará o terceiro item desse sofrimento, né, de Nosso Senhor
A paixão é a imolação de Jesus, tá certo? Pergunta agora se vocês têm alguma observação, alguma pergunta a fazer. Professor, eu fiquei pensando aqui na hora, fazendo o relato, né? De ação, de tal. E aí, conforme as cenas que passavam, e desde a prisão de Jesus lá, e ontem aconteceu também muito comigo, que Deus ficou olhando, Jesus ficou olhando para ele, 3 vezes ele sou eu, e eles caíram. Aí eu fico pensando, a gente tem essa loucura toda, que é que as coisas vão magnificamente. Ontem até a gente... Tá picando um pouco a sua fala aí, talvez você falar um pouco mais perto do microfone. Tá picando? A sua fala tá um pouco... Mas você tava falando da... Aí assim, diante de tudo isso, Deus, né, em Jesus Cristo, podia muito bem resolver tudo aquilo ali com uma palavra só, né, com um sinal só. E aí todos pedem milagres, todos pedem a solução rápida daquilo, né? Que é o que acontece hoje. A gente quer também uma solução rápida, uma solução eficaz, uma solução esplendorosa e milagrosa. Se aqueles 11 lá de cima, aqueles 11 togados pudessem ser aniquilados como os soldados poderiam ter sido aniquilados, muita coisa se resolveria, né? É claro, mas assim, não está no plano de Deus. O problema é que a gente... Deus. E aí onde a nossa situação estaria... O problema é que a gente não quer que o plano de Deus se desenrole. A gente quer que Deus faça o plano que está na nossa cabeça, né? Para não dar trabalho para a gente também, né? Porque, convenhamos, né? Convenhamos. Ô Deus, você pode fazer esse trem aqui num piscar de olhos, pelo amor de Deus, não me dá trabalho não. Não é? Então, mas Deus é o seguinte, né? É o que eu falo sempre para vocês. Deus age 99,99% através das causas segundas. Ele não vai agir como causa primeira, não é? Ele vai usar as causas segundas. E causas segundas são pessoas, não é? Coisas e acontecimentos. Então, é isso. Não tem outro jeito, né? É assim que ele age, e é assim que ele vai agir em todos os tempos, né? E, enfim, só uma observação, Juliano. O Sinédrio era 71 pessoas, né? Imagina. Era bem mais, né? Deus tinha o poder, claro, se ele quisesse, inclusive de destruir o Sinédrio, matar todo mundo, enfim. Mas ele não fez, né? Ele não fez porque ele tinha uma missão a cumprir, né? Obviamente, para nos salvar. Pois é. Tinha os 71, mas a democracia toda lá embaixo. Exatamente. Então, só depois só piorou, né? Mas assim, o plano de Deus ninguém sabe, né? O que a gente sabe é o plano que ele tem para nos salvar. E isso a gente sabe, porque ele fundou uma igreja, ele nos dá os sacramentos, ele está presente nos sacrários do mundo inteiro, né? Isso nós sabemos. Às vezes nós esquecemos disso, mas nós sabemos disso. Então, isso ele nunca vai deixar de fazer, não é? Ele nunca vai deixar de querer que nós nos salvemos e nunca vai deixar de providenciar os meios para que a gente se salve. O único objetivo do Nosso Senhor
é usar eficazmente todo o sangue que ele derramou na sua paixão por nós. Independente dos acontecimentos do mundo, né? Os acontecimentos do mundo são os acontecimentos do mundo. Não é que ele não se preocupe com os acontecimentos do mundo. Ele se preocupa muito. Muito. Ele não só, às vezes, faz revelações para os seus santos, ele próprio, como a mãe dele, está sempre nos alertando sobre os acontecimentos do mundo. Não é que ele esteja indiferente aos acontecimentos do mundo. Mas o que ele quer, mesmo com essas intervenções, né, é que cada um de nós nos salvemos. Né? Então, é isso que ele quer. Certo? Mais alguma observação? Sim, professor. Eu queria falar de dois pontos da leitura de hoje que me fizeram refletir aqui. Um é quando descreve as bofetadas que Nosso Senhor levou. Porque eu particularmente acho um tapa na cara algo muito humilhante. Então, eu fico pensando, me dá assim, eu até, cada vez que eu penso nessas bofetadas, ou que eu vejo aquele filme do Mel Gibson, eu até encolho, assim, porque você pensa que aqueles homens estavam esbofeteando Deus. Várias vezes. Isso. Então, e que a gente, muitas vezes eu penso assim, ainda bem que não era eu que estava lá, mas que a gente, com os nossos pecados, é isso que a gente faz. Né? É isso. Outro ponto que eu queria falar é quando o senhor fala dos soldados, né? Fiquei aqui pensando também, que a gente não sabe quem eram aqueles soldados, mas que eles com certeza executavam umas tarefas, uma tarefa muito ruim, né? Uhum. Era sempre de flagelar os presos, né? As pessoas que eram condenadas. Mas a gente não sabe se eles eram más pessoas todo o tempo, mas que com certeza naquele momento o demônio os incitou bastante. Então eu fico pensando que nós, mesmo que nós não sejamos pessoas ruins todo o tempo, se nós, como que é perigoso dar a brecha, né, para que o demônio haja em nós. Não, é claro, porque assim, aquela excitação, né? Porque, veja, se eles cumprissem a tarefa deles, né? Como um servidor público, né? Que estava naquela tarefa, como os crucificadores de Nosso Senhor, né? Eles iam lá dar as 40 chibatadas, que era o normal, né? E pronto. E não tinha coroação de espinho nem nada. Só que o que tomou conta desses soldados foi um ódio absolutamente extraordinário. E claro, você levanta aí o demônio está presente nisso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. É claro que ele comandou tudo. E é óbvio que ele comandou o ódio, né? Mas, assim, o que eu estava raciocinando é que, de um ponto de vista, digamos assim, histórico, se você analisar, né, soldados romanos, tem um cara lá para flagelar, eles têm um processo de flagelação, já tem os instrumentos deles, né? Vão flagelar. Mas, assim, por que esse engajamento, né? Por que esse engajamento sentimental tão grande com Jesus, né? Porque, enfim, era um judeu, um galileu. Provavelmente esses soldados, nem sei se esses soldados viram Jesus outras vezes, a não ser naquele momento, né? E esse ódio, né, a Nosso Senhor, bom, depois, ele sempre esteve presente na história da igreja, né? E nós vamos ver ódios muito parecidos com esses dos flageladores, né?
na história da Revolução Francesa. É impressionante a demonstração de ódio, né, em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo ao longo da história, né? Ao longo da história. Os próprios imperadores romanos, né, quando martirizavam os cristãos, era por puro ódio, né? Esse ódio dos flageladores, ele vai se repetir ao longo da história. Nosso Senhor, inclusive, disse, né, que os cristãos seriam perseguidos como ele foi perseguido. Mas é um ódio elementar, é um ódio primordial, entendeu? É o ódio do demônio à divina majestade, né? É um ódio primordial, um ódio substancial, que vai se replicar em muitas pessoas, em muitos indivíduos ao longo da história, né? É o et homo, né? Uma das representações aí do et homo que a Aline está nos mostrando aí. Tem outras bonitas, mais bonitas, dele com Pilatos, né? E Pilatos na multidão mostrando, né? Et homo. Mas assim, acusadores de Nosso Senhor, né? O próprio Nietzsche, né, tinha um ódio extremo ao cristianismo, né? Mas enfim, muitas pessoas, né? Mas você está certa, o demônio sempre está à espreita, né, de nos incutir esse ódio, né? E o mundo moderno nos dá muitos motivos, né, para odiar Nosso Senhor. E sabe o que eu estava pensando também aqui, professor? Eu já fiz um curso que estimulava uns processos assim de catarse. Era um curso de autoconhecimento, né? Sei. Bem gnóstico. Sei. E que estimulava uns processos assim de catarse. Sei. E que eu fico pensando no perigo, hoje, vendo aquilo com outros olhos, né? O perigo que aquilo era para as pessoas. Porque aí abre uma brecha maior ainda para essa ação do demônio. Você entende o que eu quero dizer? Claro. Esse processo psicológico é perigosíssimo, de fato. Porque é um processo de desequilíbrio interno terrível. Né? Terrível. Existem vários desses processos, né? Eu conheci muitas pessoas que passaram por esse processo e nunca mais recuperaram a sanidade. Impressionante. Eu tive um colega de universidade, um professor, né, que ficou completamente desequilibrado. Não na vida de professor, ele deu aula, aposentou, etc., mas na vida pessoal dele ele ficou completamente maluco, né? E os demônios adoram isso, né? Almas desequilibradas, almas fracas, em que eles podem influenciar, né? E o demônio, você sabe, não precisa de possessão para influenciar a gente, né? Eles são anjos, né? Eles têm muito poder, né? Eles influenciam a gente através da nossa imaginação, né? E é poderosíssimo isso. O poder de imaginação do homem é um poder muito grande. E não é assim, teoricamente, a gente fica impressionado com esse ódio, mas é possível entender o processo que incute esse ódio nas pessoas, né? Esse ódio a Deus, porque hoje a gente vê, né, em todas as áreas esse ódio estampado, né? Estampado na nossa cultura, né? Na nossa... Esse ódio a Deus é que faz as pessoas se deformarem, né? Se transformarem quase que em animais, né? Porque quanto mais você se afasta de Deus, mais embutido está a sua inteligência e a sua vontade, né? Que são os atributos superiores da alma. Então, se você embute a inteligência e a vontade, mais a sua sensibilidade aflora, né? E aí você vê coisas absolutamente indescritíveis que estão ocorrendo hoje, né?
com pessoas aparentemente normais, né? As tatuagens, as deformações do corpo, as transformações sexuais, as deformações da face das pessoas, né? A crueldade do olhar, né? Tudo isso é um aspecto desse ódio a Deus, né? Dessa recusa ontológica de Deus, né? Essa deformação que a gente vê no et homo, pelo sofrimento dele para nos salvar, a gente vê a mesma deformação nas pessoas hoje, mas por ódio a ele, né? Por ódio a ele, né? É impressionante, gente, essa recusa, né? Esse ódio e assim, Deus, como eu falei para vocês, né, do livre-arbítrio, né? Nós temos a liberdade dessa recusa, né? Esse é o de menos, viu, Aline? Assim, o que eu estou dizendo, claro, isso também é um aspecto, né, do ódio das autoridades, né, com relação ao povo, né? Mas eu estou dizendo do ódio que as pessoas sentem ao próprio ser. O fato delas serem, elas têm ódio de serem. Por isso que elas querem mudar tudo o que elas são. Porque o ser é que elas odeiam o fato delas serem. O ódio a Deus é o ódio ao ser. É o amor ao nada. Essas pessoas são gnósticas nesse sentido, né? Elas odeiam o fato delas existirem. Tá certo? O ódio a Deus, ele leva a isto, porque Deus é o ser por excelência. Não é? Então, como elas odeiam a Deus, elas odeiam todos os seres subsistentes, né, que existem por causa de Deus. E o primeiro ser com que elas se defrontam, são elas mesmas. Então elas se odeiam. Elas se odeiam profundamente. Antes de odiar ao próximo, essas pessoas se odeiam. Então nós estamos vendo isso hoje com uma frequência absolutamente estonteante, né? Porque assim, você não odeia a Deus impunemente, né? Porque como Deus é que faz o seu ser subsistir, odiando a Deus, esse ódio se volta contra você mesmo. Contra seus semelhantes, obviamente. Mas primeiramente você se odeia. Você não se suporta. Você não suporta nenhum tipo de característica sua. Você quer mudar tudo. E cada dia você quer mudar para um lado. Isso é ódio. Ódio ontológico. Ódio ao ser. Né? Que os gnósticos sempre tiveram. Então por isso que a gnose ela é uma coisa absolutamente presente. Né? O ódio ao ser. Né? Que é uma coisa impressionante. Né? Uma coisa impressionante da gente ver hoje. Né? Porque esse é o ódio fundamental, entendeu? Esse ódio é o que desorganiza o tecido individual, né? E portanto o tecido social, né? Esse é o ódio fundamental, o ódio a Deus, ao ser, a todas as coisas que são. Então o homem não quer só mudar a si próprio, mas quer mudar tudo. Cada um quer mudar toda a sociedade para um lado. E uma sociedade que odeia o ser, ela só pode ser governada pela força. Né? Pela força bruta. Né? Pois é, a tatuagem... Eu não estou condenando as pessoas que têm tatuagem, tá? Quem sou eu para condenar alguém também, né? Mas o que eu estou dizendo é que a tatuagem é um aspecto
deu o seguinte, olha, o meu corpo, eu quero mudar o meu corpo. Tá? Eu vou mudar, eu quero desenhar, porque por que Deus não me desenhou? Então eu quero me desenhar. Tá? Quero fazer coisas, dragão aqui, não sei o que, letra chinesa aqui, não quero ser japonês aqui, não sei aonde, etc. Não é? Então, esse é só um aspecto, né? Enfim. É muito triste, né, gente? É muito triste. Mas vamos lá, nós estamos na quaresma para levantar todos esses fantasmas mesmo, né? Deus lhes pague pela paciência, gente, pela presença, não é? Tenham um santo dia e amanhã nós continuaremos aqui a nossa leitura, os nossos comentários, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Matias Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.